vivo. Estamos aqui fazendo essa live, promovendo mais um dia para aquelas pessoas que são indignadas com esses comportamentos destrutivos. Não só comportamento, mas os pensamentos. Não sei se você sabe, duas coisas você pode controlar na sua vida. Por isso, para você que vai pegar a reprise, presta bem atenção. Você só consegue controlar o seu foco e o seu comportamento. Mais nada a gente tem poder. Nós não temos mais controle em nada, a não ser o nosso foco e o nosso comportamento. Então essa live é para aquelas pessoas que são indignadas com esse comportamento que vem há muitos anos vivendo. E aí você sabe aonde você precisa trabalhar, mas muitas vezes não tem as estratégias certas para você conseguir promover ações e alterar esse seu comportamento. A gente vai dar um tempinho aqui, caiu a live sem querer, infelizmente, só que faz parte, né, essa parte tecnológica, a gente está aí aos poucos, né, se adequando a esse novo formato. Eu estou no YouTube, então daqui a pouco o Instagram, eu vou perder esse foco aqui do Instagram e vou ficar 100% no YouTube, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Essa live são para aquelas pessoas que percebem que tem pensamentos recorrentes na sua vida que vem atrapalhando o seu desempenho em várias áreas, seja na vida profissional, seja na sua área pessoal, espiritual e social. Todos nós temos um comportamento padronizado interno. E muitas vezes, eu não sei se você percebeu, mas você tem duas identidades. Aquela que você sabe que é a sua essência, que é um diálogo entre você com você mesmo, a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu. E aquela que você se mostra para a sociedade, como você gostaria que as pessoas te enxergassem. Ou seja, todos nós usamos algumas máscaras em determinado momento da nossa vida e dependendo do ambiente. Dependendo do ambiente que eu esteja, eu acabo usando uma determinada máscara. Não entenda a máscara de uma forma negativa, é de uma forma que todos nós temos. Isso é uma maneira de proteger o nosso eu. Porque muitas vezes o meu eu está extremamente abalado. E aí eu acabo mostrando para a sociedade aquilo que eu gostaria que ela enxergasse sobre a minha pessoa. Então é isso. Essa live são para aquelas pessoas que querem promover ações e destruir esses comportamentos e principalmente os pensamentos. Então vamos dar um tempinho, a galera está entrando, sejam bem-vindos aqui no Instagram. Caiu, voltou. Natai Souza, vamos que vamos. Vamos começar em breve esse conteúdo, tá? A gente está no YouTube também. É você que está no YouTube? Caiu? Então vamos lá, eu vou começar já, vamos dar um tempinho, porque como a gente caiu, voltou, eu vou dar mais 2 minutinhos, enquanto isso a gente vai dialogando, né? E aí eu vou colocando algumas ideias do que a gente está nesse momento promovendo, né? Desde o início do ano, a gente vem formatando um curso online para aquelas pessoas que são indignadas consegue perceber esses padrões de pensamentos que por sua vez, se tornam comportamentos. Então, a gente precisa entender que muitas vezes a gente quer uma vida diferente, mas talvez a gente nem consiga perceber o que precisa ser alterado. Então, essa live é especialmente para aquelas pessoas que são indignadas, certo? A gente vai iniciar, vamos começar aqui diretamente ao conteúdo. E agora a gente vai, e não vou parar, tá bom? E aí, obviamente, que a gente vai sempre dialogando, se entrar pessoas aqui no Instagram, você do YouTube, eu peço sua permissão também, para que a gente possa também dialogar, porque muitas pessoas, o meu Instagram é muito mais, tem muito mais engajamento do que o YouTube, então é por isso, tá bom? E aí eu faço a primeira pergunta para você, para que você possa refletir. Essa reflexão é para que você entenda que em muitos momentos a gente não percebe aquilo que já existe dentro de nós. Mas você se vê como um gênio? Não sei se você consegue perceber. Você é um gênio, mas você consegue se enxergar? Você acredita que os seus pensamentos ele tem um impacto profundo para a sua realidade? Vamos lá, são 2 perguntas. Primeira pergunta. Você se vê como gênio? Você percebe que você é um gênio? Os seus pensamentos, se você soubesse que os seus pensamentos,
eles podem, de fato, criar uma nova realidade da sua vida. Ele tem um efeito profundo da sua realidade. Como você agiria? Como você faria? Quais são os pensamentos que você ia criar para que você pudesse promover um futuro melhor de si? Então, imagina, se você perceber que os seus pensamentos, eles são fundamentais para que você possa criar uma realidade diferente. E aí você sabe que os seus pensamentos, através, né, de ferramentas, ele pode criar uma realidade nesse exato momento. Como você faria? Você sabia que os seus pensamentos, ele cria a sua realidade? Exatamente. O seu pensamento, ele pode promover ações criando a sua realidade. Você acredita que o seu pensamento, ele pode criar uma realidade diferente hoje? Ou melhor, agora? Quando você levantou da cama, você já levantou criando um futuro cada vez melhor de si mesmo? Sabe qual é o problema das pessoas? Muitas pessoas não acreditam que esses pensamentos têm o poder realmente de criar o futuro. Né? Então, por quê? Porque, naturalmente, a gente vive nessa vida padronizada. Pode mudar. Eu vou fazer assim, ó. Tá? Porque muitas vezes, elas não acreditam que sejam verdade, né? Que isso é uma verdade, que a gente pode criar, através dos nossos pensamentos, uma realidade diferente nesse exato momento. Né? Então, se você soubesse que, de verdade, você poderia mudar a sua realidade, que você pudesse verdadeiramente mudar a sua realidade, como você pensaria? Para e analise. E aí fica outra pergunta. Os pensamentos dentro da sua mente. Existem alguns pensamentos que você tem, obviamente, alguns sonhos, alguns desejos. Você deixaria esses pensamentos passar? Seu cérebro, ele foi feito dentro da neurociência. Ele explica o seguinte, que ele foi feito para refletir sobre sua vida, sobre o aspecto fundamental da sua vida. Então, muitas vezes, a gente não percebe isso, né? Mas o nosso cérebro, ele faz essa autorreflexão diariamente, principalmente de quem sou eu. E ele acaba registrando, né, muitas vezes, aquilo que você vive no momento presente, e aí ele faz um impresso do seu passado através de relatório, né? Então, constantemente a gente vive pensando em inúmeras coisas, e aí a gente volta no nosso passado, que cria um relatório. E aí fica uma outra pergunta. Você acredita que o ambiente controla os seus pensamentos ou que o seu pensamento controla o ambiente? Para e analisa. A gente precisa muitas vezes analisar esses pontos. E aí fica aquela... Aí vamos começar a entender. Hoje você levantou... Vamos falar no dia de ontem, que foi um dia comum para muita gente de trabalho. Então você levantou, vamos dizer que você levantou às 5h30 da manhã. Você levanta do mesmo lado da cama, colocando o seu chinelo, e aí você começa com um conjunto de comportamento. Vai para o banheiro, escova os dentes, no mesmo tempo, com as mesmas, talvez as mesmas repetições, seja 30 vezes, 40, o mesmo tempo. E aí, você sai do banheiro, vai para a sua cozinha, pega a sua xícara preferida, e aí, naquele momento, você acaba de fazer o seu café, volta, coloca a sua roupa, né? Uma roupa que talvez você tenha já pré-definido no dia anterior, e ali você para no espelho e olha, e aí começa a refletir quem é você durante o seu dia. E depois de tudo isso, você sai, vai trabalhar, usa a mesma rota, o mesmo caminho, promovendo as mesmas ações.
chega no trabalho, se confronta com as pessoas e dentro daquele trabalho você acaba realizando as mesmas tarefas. Obviamente que existem alguns movimentos que você vai falar assim, não, mas eu não faço todos os dias a mesma coisa. Eu leio e-mails e vem e-mails diferentes, mas você está automaticamente lendo e-mails diários. Né? Se muitas vezes a pessoa, eu trabalho em escritório, eu tenho inúmeras situações, eu enfrento vários problemas, mas talvez esses problemas eles são similares, ele tem uma certa similaridade. E aí a gente fica acreditando, né, que muitas vezes eu vivo experiências diferentes, só que talvez por estar tão assoberbado ou tá tão impactado com aquele comportamento que já é padrão da sua vida, você às vezes talvez pensa que não, eu faço coisas diferentes no meu dia a dia. E aí fica aquela pergunta, será que você para um minuto para refletir dentro do seu dia a dia? Como que está sendo feito o seu trabalho, como que está sendo feito o seu comportamento dentro do seu lar. Você tem um dia de trabalho, você retorna para sua casa, voltando no mesmo caminho, chega na sua casa, você assiste série, filmes, novelas, enfim, fazendo as mesmas coisas durante o dia, e esse dia ele acaba se repetindo porque você vai dormir. E aí no dia seguinte você levanta do mesmo lado da cama, pega seu chinelo, toma café, ou melhor, escova os dentes, vai tomar banho. No banho você faz um conjunto de comportamentos, lava o cabelo, enxágua, enfim. E aí você toma seu café, se troca, tem o mesmo dia de trabalho, volta, assiste as mesmas séries ou filmes diferentes, vai dormir e você vive esse ciclo de padrão de comportamento. E aí você não consegue nem perceber, porque muitas vezes a gente se deixa levar pelo nosso dia a dia. Aí eu te faço uma pergunta extremamente importante. Você consegue perceber que seu dia, tanto seja ele ontem ou durante a semana, né, a recorrência da semana, daquilo que você vem promovendo na sua vida, existe algum comportamento que se mudou? Existe um dia que foi muito diferente? Obviamente que às vezes a gente se depara com algumas situações que sejam desafiadoras. Por exemplo, eu fui trabalhar e aí eu vi um acidente, que talvez ou eu entrei no acidente, enfim. Mas 90% ou 95% do nosso comportamento é muito automático. E aí você percebe alguma alteração nesse seu dia a dia? E aí a gente pode afirmar que o meu cérebro ele vem promovendo as mesmas ações, criando as mesmas experiências que produzem as mesmas experiências. Mas lá no fundo, secretamente, ela está buscando algo novo. Porque existe alguns questionamentos internos, existe alguns conflitos internos. Você concorda ou não? Analisa. Para e analisa. Então a gente pode dizer o seguinte, que quando a gente vive um ambientes diferentes promovem circuitos dentro do nosso cérebro que faz a gente processar esse ambiente. E aí, por a gente viver, né, dentro dessa mesma frequência, né, lugares, vivendo esses mesmos lugares, vivendo as mesmas, convivendo com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas ações, a gente vive frequentemente exercitando o mesmo. E aí você pode observar que todos os pensamentos, tudo que você faz é muito familiar e é muito familiar a você, que vai reconstruindo, reafirmando essa pessoa que você é. Continuando, aí você continua criando uma raiz profunda daquela mesmice, desse condicionamento de vida. E aí muitas vezes a gente não consegue perceber que esses movimentos ficam cada vez mais enraizados, né? E aí a gente não tenta
a gente não consegue perceber porque a gente vive essa vida frenética de várias questões, né, seja dentro do nosso lar, seja dentro do nosso trabalho, e eu não consigo perceber. Por quê? Porque a vida da gente é muita correria, o dia a dia é muito puxado. Só que muitas vezes eu quero essa transformação, só que eu vivo as mesmas experiências, convivo com as mesmas pessoas, eu sinto dentro das minhas emoções os mesmos pensamentos, só que muitas vezes eu quero criar uma nova realidade. Só que como eu vou criar? Se eu vivo o mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, o que a gente percebe? As pessoas que criaram, né, que conseguiram promover ações verdadeiramente significativas, foram pessoas que criaram dentro delas um pensamento realmente de o quê? De transcender o que a sociedade impunha. Conseguiram perceber dentro delas, tinha algo tão importante, elas não sentiam, elas não viam, elas não tinham isso palpável, mas dentro da mente delas, elas sabiam muito bem o que elas queriam. Se a gente for falar aqui, existem várias pessoas que fizeram algo significativo para a nossa sociedade, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rainha Elizabeth, Joana d'Arc, entre outros, né? Então, por isso que muitas vezes a gente não consegue perceber o que de fato alterar, porque talvez eu não tenha essa crença de que essa ideia que está dentro do meu pensamento pode sim, de fato, mudar a realidade da minha vida. Então, essas pessoas tiveram grandes ideias, né? E através dessas grandes ideias, elas sentiam que isso já estava de verdade realizado na vida delas. Elas sabiam que aquilo já estava acontecendo. Ou seja, ela pegava esse pensamento e materializava no momento presente, acreditando piamente que aquilo já de fato aconteceu. E aí eu faço aquela pergunta para você. Por que não criamos nosso futuro que podemos criar através dos nossos sentidos? Para e reflita. Se a gente sabe que a gente pode criar, através de novas conexões neurais, uma nova realidade, por que não, então, criar, né, através desses pensamentos que a gente tem? Porque muitas vezes a matriz da minha personalidade está tão profunda, porque eu não sei sua idade, mas a gente vive da mesma forma, frequentando os mesmos canais, né, as mesmas estruturas neurais, e aí frequentemente eu tenho a recorrência e reafirmação da minha personalidade, que talvez venha impedindo de eu transcender para que eu possa ultrapassar esses obstáculos que o meu eu central vem impondo, que muitas vezes está ligado muito ao nosso auto-sabotador. E aí a gente não consegue entender por que eu não consigo criar uma nova realidade. Para isso, a gente precisa verdadeiramente começar a criar uma nova estrutura de pensamentos. Ser o guardião desses pensamentos. Começar a entender que para querer mudar, você precisa promover ações todos os dias, diário, através de pequenos. Eu ontem falei muito sobre isso, hoje eu estou falando sobre a repetição dos nossos padrões, porque a gente quer uma alteração da nossa vida, mas muitas vezes eu vivo nessa frequência que já está dentro do meu núcleo, da minha personalidade. A sua personalidade, ela foi desenvolvida através das suas experiências, dos seus valores, da família que você viveu, do ambiente que você está. E aí o núcleo é formado e cada vez mais ele vai... É como se tivesse um programa que vai todos os dias sendo executado da mesma forma. Porque a mente e o cérebro, ele está programado para o quê? Para viver da mesma forma e reafirmar aquilo que eu tenho como crença, que é o núcleo da minha personalidade. Só que aí, muitas vezes a gente quer criar um novo eu.
Precisamos criar esse novo eu para que eu possa viver novas experiências, para que eu possa viver uma vida abundante, uma vida mais próspera, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais equilibrada, balanceada. Para isso, a gente precisa promover ações. Não só promover ações, mas primeiro entender que tem que, primeiro de tudo, colocar essa frequência dos seus pensamentos e seus comportamentos em alinhamento. A gente precisa, trabalhar o nosso cérebro de forma que ele possa promover ações, fazendo com que novas combinações neurais sejam formadas através desses novos objetivos que foram impostos por mim mesmo. Que muitas vezes eu acabo me perdendo na trajetória da vida, porque muitas vezes eu vou me deparando com algumas questões que me fazem distanciar desses objetivos, porque gera muito desgaste. E aí a gente não entende que, muitas vezes, a nossa mente é formatada através desses comportamentos que foram enraizados através das nossas personalidades. Então, a nossa personalidade vai formatando através do nosso cérebro. Nosso cérebro vai criando a nossa mente. A mente é o seu cérebro em ação. Para que a gente possa realmente, o que a mente faz? Ela faz promover ações, através de padrões, seja ele de pensamentos e comportamentos. Porque ontem eu falei, mas eu vou repetir, a gente tem dois fatores principais, as duas principais funções do nosso cérebro, que a primeira é proteção, sobrevivência e proteção, proteção tem a ver com a nossa sobrevivência, e o segundo é procriação. Então, para que a gente mantenha vivo, sobrevivendo, a gente vai sempre, quanto menor gasto energético que eu tenha do meu cérebro, eu vou mantendo esse padrão diário da minha vida. Por isso que a nossa mente acaba viciando nesses pensamentos, muitas vezes, de proteção. Me proteger do quê? Me proteger do nosso eu, do nosso núcleo, porque muitas vezes eu estou angustiado, muitas vezes eu estou depressivo, muitas vezes eu estou ansioso, estou preocupado, em excesso com inúmeras questões, porque eu estou preso aos bens materiais. Enfim, tudo isso faz com que a gente viva dentro desse padrãozinho. Nossa mente, ela tem um programa instalado que faz todos os dias rodar da mesma forma. A gente acorda, a gente levanta, faz o que precisa fazer, só que nossa mente vai mantendo esse programinha que foi instalado por você mesmo. Através da sua recorrência. E você vai reafirmando quem é você de verdade. Muitas vezes você é uma pessoa mais ansiosa, muitas vezes você é uma pessoa muito mais tranquila, muitas vezes você é uma pessoa mais reativa, uma pessoa mais combativa, uma pessoa mais passiva, uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais comedida, uma pessoa mais precavida, uma pessoa mais metódica, uma pessoa mais energética, cada qual com a sua realidade, mas essa reafirmação da sua personalidade, ela é constante, porque existe um programinha que foi instalado na sua mente para que ela possa processar e gastar cada vez menos energia. Quanto menos energia eu gastar, mais eu reafirmo quem sou eu, o núcleo da minha personalidade. Então, para que a gente possa realmente promover... Caramba, quase caiu aqui. Para que a gente possa realmente promover uma ação de transformação, a gente precisa de alguns ingredientes para introduzir no nosso cérebro. Esses ingredientes, eles são fatores importantíssimos. Importantíssimos para que eu consiga, aos poucos, entender em que momento eu preciso trabalhar para poder alterar tudo aquilo que foi introduzido na minha vida. Então, o primeiro ponto é informação e conhecimento. Quando eu começo a trazer a informação da minha essência para a minha consciência, por isso que eu sempre estou falando, traga para a consciência. Eu começo a aprender e começo a criar... Volta.
começo a criar uma nova conexão. Começo a criar novas conexões, forjando essas conexões cada vez mais, porque eu começo a trazer para a consciência e aos poucos, né, eu venho tentando sustentar essas novas conexões através do quê? De um lembrete, através da recorrência, de se manter, né, nesse novo comportamento. Então, quando a gente percebe, né, o que muitas vezes ocorre dentro de muitas pessoas, como eu falei, nós temos o nosso núcleo do nosso eu, que muitas vezes a gente tem um diálogo e a gente sabe quem de verdade nós somos. Só que esse núcleo, ele só é reconhecido e percebido por mim mesmo, muitas vezes através de diálogos ou conflitos internos. Só que existe uma pessoa que eu coloco para a sociedade como eu gostaria que todos me vê, de que forma que eu gostaria que a sociedade me visse. E essa é uma máscara que é utilizada. Talvez você utilize uma máscara dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da sua vida social, espiritual. Cada qual com a sua realidade. Mas todos nós sabemos que dentro do nosso núcleo, nosso diálogo interno, existe um eu ali, talvez gritando para o quê? Promover ações de alterações de comportamentos e pensamentos. E por que não alterar? Porque existe... aí o que muitas vezes ocorre? A gente fica com vários desejos, com vários objetivos. A gente acaba criando várias expectativas. E muitas vezes a gente aprende... Quem estuda comportamento humano, muitas pessoas elas criam um painel de sonhos. Eu tenho o meu. E muitas vezes, o que acontece com essas pessoas? Por que muitas vezes fica tão distante os meus sonhos para a minha realidade? Porque existe uma incongruência que talvez foi instalado lá na raiz, na profundeza do meu eu, lá na minha infância, talvez a escassez. E eu não consigo perceber porque muitas vezes eu não trouxe essa informação para a consciência. Para começar a agir e combater esse eu que há muitos anos vem sendo promovido por mim, reafirmado, e eu não consigo criar essa nova realidade porque talvez o meu merecimento é muito pequeno, é muito baixo. Não sei se vocês sabem, mas dentro de cada um, a gente tem o nosso lado consciente e o nosso lado inconsciente. O nosso lado consciente, aquilo que são as nossas cognições, os nossos pensamentos, é apenas 5%. Você é 95% do seu lado inconsciente. E ali existe vários programinhas que estão sendo rodados automaticamente sobre você mesmo, para te manter dentro do seu núcleo, dentro da sua essência, que talvez seja uma essência de escassez, seja uma essência de ansiedade, seja uma essência do quê? De viver em conflitos, de viver sempre preocupado, enfim, nós temos a nossa essência, que é aí aquele eu com você com você mesmo. Que naturalmente, quando você deita para dormir, ele acaba aparecendo, evidenciando, e muitas vezes geram conflitos. Talvez atrapalhe o seu sono, talvez atrapalhe a sua vida, porque talvez esse mesmo pensamento, ele se repete por anos e anos. Por isso que é tão difícil eu transcender, porque 5% do meu consciente fica sendo combatido por 95%. Quando eu trago para a minha consciência, é o primeiro passo para a transformação. Mas você fique sabendo, você vai combater com 95% seu, que está ali já enraizado. E é muito difícil alterar. Não adianta a gente ter, né, esses pensamentos, talvez, que é muitas vezes pronunciado de forma superficial por nós. Né? A gente, às vezes, acaba acreditando, né, muitas vezes a gente acaba falando, por exemplo, eu gostaria de ser uma pessoa muito mais feliz, ou eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa assim, assado, só que lá internamente, antes de dormir, ou em alguns momentos que você para, analisa, ou talvez tem gente que busca fugas diárias, isso não seria dentro da nossa... A gente ia falar outros assuntos, mas eu acho que casou direitinho. Muitas vezes a gente busca fugas, né, através das redes sociais para esquecer a nossa essência.
nossa essência, o nosso núcleo, o nosso eu verdadeiro, que você sabe quem é. A gente busca fuga através das redes sociais, a gente busca fugas através de várias atividades, principalmente aquelas pessoas que gostam de iniciar várias coisas, porque o novo, ele cria novas conexões e acaba fazendo o quê? Sabe o seu eu? Ele acaba ficando o quê? Em silêncio por um determinado momento. Porque, naturalmente, naqueles momentos que só você sabe, ele vai aparecer. E quando aparece, você vai buscar outras fugas. Aí talvez você vai em busca das drogas, né, através de vícios, seja ele vícios pornográficos, vícios em drogas, em álcool, em alguma coisa que te gere jogo, enfim, alguma coisa que possa gerar uma fuga da sua essência, do seu eu. Muitas vezes a gente não realiza coisas na nossa vida, a gente não consegue se manter firme dentro daquilo que a gente quer, dentro dos nossos objetivos, das nossas metas, porque a gente não trouxe primeiro essa informação para a minha consciência, porque eu não sei o que precisa ser modificado. O peixe, ele não sabe que está dentro do aquário, ele não sabe que a água existe, ele só consegue entender que ele estava dentro do aquário quando você tira ele. E talvez o núcleo da sua identidade, aquilo que você vem vivendo, muitas vezes está dentro de você e você não percebe que isso é você. Muitas pessoas reclamam da vida que levam e não percebem que estão reclamando. Muitas pessoas lamentam pela vida que levam e não percebem que estão lamentando. Muitas pessoas, elas têm excesso à cobrança. Primeiro, elas se cobram constantemente de uma vida diferente. Se cobram constantemente e cobram outras pessoas. Muitas pessoas querem controlar tudo e a todos, gerando conflitos internos constantemente. Muitas vezes, a gente tem esses conflitos que fazem com que a minha vida viva esses ciclos que se repetem. Esses ciclos que se repetem. Esses ciclos que se repetem, que talvez venham atrapalhando o meu desempenho pessoal, profissional. Não adianta a gente ficar colocando metas, sonhos, objetivos, se talvez os meus pensamentos, a minha matriz, o programa que roda todos os dias, ele fala o seguinte: o meu merecimento é muito baixo, pelas experiências que eu vivi na minha infância, pelas experiências que eu vivi na trajetória da minha vida, na jornada que eu vivi. E aí, o que acontece com muitas pessoas? Elas começam pequenas transformações, ou verdadeiramente elas conseguem transformar a vida delas através do quê? De traumas vividos, crises, através de perdas, doenças. E aí, nesse momento, ela começa a promover ações para a transformação desse núcleo, que foi o quê? Gerado um conflito para que ela pudesse promover ações para essa transformação. A minha pergunta para você que fica é: analise toda a sua vida. A gente discorreu aqui uma trajetória de muitas pessoas. Talvez você se identifique, que você viva esse dia vários e vários dias, vários e vários meses, anos, e talvez lá na frente. Hoje, a sua vida, ela está muito boa, ela está talvez confortável ou não. Se você quer realmente essa transformação, para que esperar esses momentos de crise? Para que esperar esses momentos de trauma? Para que esperar esses momentos que vão gerar esse desgaste energético e emocional para uma transformação na vida? Por que não entrar em ação, conflitando com o seu núcleo? É fácil? Não é fácil. É difícil? Talvez para algumas pessoas seja muito mais difícil, mas para outras de uma forma mais tranquila. Depende do núcleo da sua personalidade. Mas para que você vai esperar? Para que esperar esses momentos? Se a gente pode construir uma realidade, quando a gente consegue perceber, trazendo primeiramente para a nossa consciência. Quando eu trago para a consciência, e aí eu obtendo a informação certa, eu começo a agir e combater principalmente a matriz dos meus comportamentos.
Por isso que a gente vem há muito tempo estudando sobre a neurociência dos hábitos. Como é formado os nossos hábitos? A gente tem 3 cérebros que estão ali conflitantes. A gente tem o sistema límbico, a gente tem o sistema reptiliano, primeiro é o sistema reptiliano, que é o nosso lado mais primitivo, que são as nossas reações. É, por exemplo, quando você sente medo de alguma coisa, o seu coração bate, o seu corpo começa a ficar trêmulo, sua mão sua, e aí a sua pupila começa a dilatar, e assim vai. Isso você não tem como controlar. É a sua essência mais primitiva, então é o seu lado reptiliano. Você tem o sistema límbico, que está totalmente ligado com as suas emoções, né? Os seus sentimentos e emoções. E aí você tem o neocórtex, que é o quê? As cognições, seus pensamentos, que faz você pensar naturalmente, principalmente sobre seus valores, sobre suas decisões, seu lado moral, se devo ou não devo. E toda vez que eu me deparo com alguma situação, os 3 começam a entrar em contato. E muitas vezes a gente não consegue entender por que existe tanto conflito. E por que eu fico vivendo essa mesma vida há muito tempo. Porque talvez eu não tenha conhecimento do nosso sistema responsável. Por isso que eu, desde 2018, venho estudando frequentemente, diariamente, para que eu possa promover ações e combater, principalmente, aquilo que foi instalado. Quando a gente começa a virar essa chavinha, não existe mágica. Não existe coisas, estalou, vai acontecer. Mas você percebe o avanço natural em sua vida diariamente, frequentemente. Sabe por quê? Porque você começa, primeiro, trazer informação para a consciência, você busca conhecimento e aí você age. Quando você começa a agir, esse processo, você começa a criar novas conexões. E aí, dentro da neurociência, existe a neuroplasticidade, onde você começa a criar estrutura para promover ação. Uma ação de transformação, uma ação de realização, de construir uma nova realidade. Seja ela harmonia dentro do seu lar, seja ela financeira, seja ela em todos os aspectos da sua vida. Por isso que a gente tem um curso onde está falando do começo ao fim, de que forma a gente consiga promover ações para mudar a chave. Primeiro, a gente precisa entender que, para eu mudar, eu preciso criar um bom planejamento semanal, mensal, anual. A partir daí, eu começo a ter uma percepção de vida. Aí, quando eu começo a ter uma percepção de vida, eu vou afunilando para que eu pegue todos os meus comportamentos diários e começo a verificar o que é importante para mim, o que é essencial, importante, o que faz sentido, né? O que está dentro daquilo que eu sei que vai promover ações para o meu crescimento e o que não faz parte do meu crescimento, do que não é importante, do que talvez eu possa delegar para outras pessoas, eu possa promover descarte. E aí, muitas vezes, dependendo do núcleo da sua personalidade, não sei se você é esse tipo de pessoa, mas a gente tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar o não. E aí ela fala não para ela, querendo falar não para o outro, falando sim, é como se eu tivesse aos poucos me automutilando, tirando um pedacinho da minha essência. Isso gera um sentimento de culpa. Culpa é um aspecto viciante do nosso cérebro. O tempo todo para nos proteger, a gente vai se automutilando, né? E isso vicia, esses sentimentos de culpa, sentimentos de ansiedade. Isso tudo porque, lembra que eu falei, o nosso cérebro tem 2 principais funções, sobrevivência e procriação. Então, dentro do nosso curso, a gente vai primeiro promover uma ação para que você possa, inicialmente, ter um bom planejamento semanal. E ali, a partir dali, você começa a criar estrutura para promover ações da sua vida. E aí, depois, a gente começa a falar do seu comportamento. Quem é você de verdade? Você se conhece? Quais são as suas principais características? A gente tem lá dentro, tem uma ferramenta chamada DISC, que é muito utilizada por várias empresas e muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. A partir dali, você vai entender de fato quem é você. Por que você pensa do jeito que você pensa?
Por que que o seu núcleo da sua personalidade, ele tem esses traços? Como combater aquilo que você precisa combater? Talvez você seja uma pessoa muito tímida. Talvez você gostaria de ser uma pessoa mais comunicativa. Talvez você gostaria de ser uma pessoa menos o quê? Menos reativa. Talvez você gostaria de ser, enfim, cada um com a sua realidade. E aí depois a gente tem outros módulos falando da neurociência dos hábitos. E aí a gente vai ter outros módulos falando sobre promover ações e combater esses maus hábitos. Nosso curso, ele está completo para aquelas pessoas que querem transformação verdadeira e efetiva. Quando você começa a formatar o seu cérebro, você começa a entender que você consegue criar nova realidade. Esse ano não, desde 2021, a gente vai entrar em 2023. 2021, eu fui promovendo ações necessárias para condicionar e começar a criar o quê? Novos comandos. Como eu falei, são 95% ali, ó, trabalhando contra. Só apenas 5% querendo combater esses 95%. O que eu comecei a fazer? Eu fiquei 6 meses sem comer doce, porque o doce é altamente viciante. E ali foi fácil? De nenhuma forma. E a gente percebe que o doce é altamente viciante. Por isso que muitas vezes é muito fácil de você se habituar a comer doces. Porque ele é muito atrativo, ele é excitante, ele traz muito bem-estar, principalmente para o seu sistema, para o seu cérebro. Então ele é altamente viciante. Você consumiu, é rapidinho para você diariamente querer consumir mais e mais e mais. Eu fiquei 6 meses, fiz proposital. Eu fiquei 2 meses, eu adoro café, sem tomar café. Eu fiquei mais de 3 meses sem tomar nada de álcool. Enfim, eu fui promovendo ações para codificar, gerar comando no meu sistema responsável pelas minhas tomadas de decisões. E vocês não têm noção do poder que vocês acabam tendo quando você começa a entender através de ferramentas práticas, facilitando o seu entendimento, facilitando a sua vida para você promover ações verdadeiramente. Se você tem um lar totalmente conturbado, fique sabendo que você é um dos principais papéis por esse lar estar totalmente conturbado. Se você não ganha o satisfatório para promover, pelo menos, as suas necessidades básicas, fique sabendo que você é a pessoa responsável. Porque muitas vezes está instalado esse programinha, que se repete, esse padrão. Se você não consegue se encontrar no seu relacionamento, na sua vida pessoal, profissional, tudo isso é porque existe uma matriz que está todos os dias sendo programada. Nosso curso é exatamente para essas pessoas. Se você está buscando essa transformação, eu vou deixar o link da bio, na minha bio, do meu curso. Clica lá e fique sabendo de como que é, quais são os valores. O valor está extremamente atrativo. A gente vai deixar durante 15 dias esse valor. Se você quiser consumir esse nosso curso, se você gostaria de... Na verdade, se você gostaria, não. Eu acho que esse é o momento. Por quê? Porque depois ele vai estar custando R$ 397. Você pode parcelar em 12 vezes. Vai sair menos de que R$ 1,20 por mês. Por dia, perdão. R$ 1,20 por dia. E esse é o momento, porque depois de 15 dias, ele vai passar a se tornar, o valor dele vai passar a 497. Então, esse é o momento. Se você quer essa transformação, como eu falei, esse ano eu eliminei, né? As pessoas falam que eliminou. Mas aí, como a gente já entende como é condicionada a nossa mente, eu eliminei 8 quilos e venho transformando a gordura em músculo. Recentemente eu machuquei a minha cervical e aí por isso eu não estou promovendo nenhum tipo de exercício na parte do meu tórax, mas as minhas pernas e alguns movimentos eu continuo fazendo, porque eu faço arte marcial, mas a parte de musculação de exercício eu não estou conseguindo ainda exercitar. Mas o que eu gostaria de falar para vocês? Quando você começa a entender e começa a comandar a sua mente, não importa quais são os seus objetivos, se você tem a noção de que forma você pode gerar novos programas para promover ações, você vai começar a perceber as transformações diárias na sua vida. É natural, é muito simples. Por quê? Porque como você já está codificado por vários passos que você já passou, eu tomei banho durante 2 meses, todos os dias, banho natural. As pessoas falam gelado, mas não é gelado, é banho natural.
Ele não tem nenhum termômetro para esquentar. Ele não tem como que fala? Esqueci o nome, pô. Como chama? Fugiu. Enfim, o chuveiro, ele tá desligado, então eu acabo tomando banho. Eu tomei banho durante 2 meses diário, esse banho natural. Promovendo, quando a gente começa, o início é difícil? Lógico, por quê? Porque a estrutura do meu cérebro estava o quê? Acostumada a tomar banho quente. E aí, passa uma semana, quando aquele movimento que era criado, uma certa resistência antes de iniciar o banho, ele começa a reduzir. Aquele barulho de falar, puxa, de novo você vai tomar banho gelado? Para que você está fazendo isso? E aí eu começo a tentar negociar. E aí quando eu começava a tentar negociar, eu ia e enfrentava. Então existe um núcleo dentro de você que precisa ser transformado. No meu curso eu vou dar todos esses passo a passo para você começar a reduzir esse barulho mental. Esse barulho que talvez venha atrapalhando em várias áreas da sua vida. Então, para isso que a gente está promovendo esse curso, para as pessoas entenderem que existem estratégias, principalmente para reduzir o núcleo de proteção que todas as vezes que você percebe que precisa exigir de você uma ação natural que seja combativa, e muitas vezes você o que acaba sucumbindo, recuando, desistindo, porque você acaba negociando. E essa negociação, ela acontece em vários momentos. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, enfim, dentro do seu lar. Você negocia com você o tempo todo. E talvez você nem consiga negociar com você mesmo, porque você nem percebe. Porque está tão enraizado dentro de você, que aí você fala, essa semana vai ser assim. E aí você fala o seguinte, eu vou falar o que acontece comigo muitas vezes. Eu falo, essa semana eu não vou tomar café. Eu fico uma semana sem tomar café. É fácil? Sabe por quê? Porque já está enraizado, habituado que tomar café. E surgem vários momentos do meu dia a dia, os gatilhos necessários que promovam ações para que eu possa tomar o meu cafezinho. Só que eu faço proposital. Primeiro, para eliminar a cafeína do meu organismo, fazendo uma limpeza. E segundo, para começar a ainda mais formatar e dar o comando necessário para promover ações. Por isso que a gente está aqui fazendo essas lives, para aquelas pessoas que são indignadas, estão buscando essa transformação. Muitas pessoas compram cursos, inúmeros cursos, né, promovido por vários gurus. Eu já comprei vários cursos, e verdadeiro, eu não estou aqui falando mal de nenhum curso, mas muitos deles, eles dão de uma forma superficial algumas transformações. E eu já comprei cursos que me deram, naturalmente, algumas fórmulas, né, estratégias muito superficial. Por que superficial? Porque ela trabalha só a sua superfície. Ela não trabalha a sua essência, o núcleo que precisa ser alterado. A gente tem um núcleo dentro da nossa essência. Se esse núcleo não for alterado, naturalmente a gente vai promover as mesmas ações. Todos os dias da mesma forma. Pensamentos, sentimentos que geram o quê? Comportamentos. Por isso que a gente está aqui. Se você está querendo essa transformação, esse é o momento. Vai lá no link da bio, verifica como que é meu curso. Se tiver alguma dúvida, me manda um direct, porque de hoje ele vai ficar 15 dias 397. A partir do dia... Hoje é dia 10 até o dia 25, ele vai ficar 397. Então, até o Natal. É um presente para você de Natal. Se você, a partir de lá, ele vai ficar... O valor dele vai aumentar, vai passar a ser 497. Então, essa é a grande oportunidade para vocês que querem uma transformação efetiva na sua vida. Então, hoje a gente vai ficar por aqui. Agradeço sempre pela audiência. Obrigado, vocês do Instagram. Obrigado, vocês que me acompanharam do YouTube. E ainda assim, a gente vem cada vez mais promovendo conteúdos para que a gente possa, de verdade, verdadeiramente, ajudar pessoas a saírem desses sentimentos destrutivos, a saírem desses pensamentos que vêm destruindo, né, a sua essência, corroendo a sua essência. Isso pode ser controlado, é simples, não tão fácil. Não é tão simples,
Fácil não é. Por quê? Vai exigir de você esforço, vai exigir de você conhecimento, vai exigir de você resiliência, vai exigir de você diligência. Por isso que muitas pessoas, o que elas fazem? Fogem disso, se distanciam disso, porque o desconforto, ele gera o quê? Ele gera muita energia no meu sistema, no meu cérebro. Por isso que eu busco o quê? Me distanciar. Por isso que as pessoas querem hoje tudo mais fácil, elas querem as coisas mais de uma forma mais tranquila, sem precisar ficar exigindo dela muito esforço e desgaste. Então, nosso curso ele está extremamente fácil, prático e tenho certeza, assim como vem me ajudando, vai ajudar você na sua vida, nas suas tomadas de decisões, aprendendo a dar esse comando para o seu cérebro, para a sua mente, para que você possa cada vez mais reduzir esses barulhos, cada vez mais combater o núcleo da sua essência, que é muito destrutível, e aí você possa promover ações verdadeiras para um resultado significativo na sua vida. Então a gente vai ficar por aqui hoje, agradeço do fundo do coração a todos vocês, e aí amanhã a gente vai estar de volta promovendo mais uma live, para que a gente consiga cada vez mais falar de como funcionam os nossos hábitos. Valeu, um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Valeu, gente.